Sejam bem-vindos ao Plenitude, o podcast para uma vida mais plena e saudável. Meu nome é Vitor Germano, seu host, e hoje nós temos de convidado o Dr. Thiago Leite. Ele que é mentor e estrategista emocional, um psicanalista especializado em hipnose clínica com 1 década de atuação nessa área. Thiago, seja bem-vindo ao Plenitude, é um prazer ter você aqui. É um prazer estar aqui também para a gente poder conversar um pouco mais sobre a hipnose, como ela pode ajudar pessoas e transformar a vida, uma vida mais tranquila, saudável, que é o objetivo do podcast também, né? Com certeza que a gente tenta trazer saúde e bem-estar, e a psicanálise e principalmente o seu foco, né, que é a hipnoterapia, é um assunto que eu acredito que muita gente vai ter bastante dúvida. A gente vai poder esclarecer sobre o que se trata e como que isso pode estar auxiliando a todos a terem uma melhor vida. Mas antes de tratar disso, eu gostaria de perguntar um pouquinho sobre seu background, suas formações. Eu vi que, né, ao estudar um pouquinho mais sobre a sua carreira, conhecer mais sua história antes da gente gravar, você começou se formando em educação física. Então, antes de tratar da mente, você tratava do corpo das pessoas. Então, tu tem todo esse background, tanto da parte de cuidar do lado de fora, quanto do lado de dentro. Que interessante, né? Sim, meu foco era bem diferente há 30 anos atrás, mais ou menos, vamos dizer assim, onde eu me formei em educação física, me especializei em educação especial e inclusiva. Dá para se dizer, então, que até que eu pensava um pouquinho já nessa área, mas o meu foco era ser treinador, personal, era cuidar do corpo. Mas o meu foco mudou quando eu passei por momentos onde eu precisei de terapia. Tive fortes crises de ansiedade, dormia mal, descontava muito as minhas frustrações em álcool, explosivo, e após passar pelo processo, vi a melhora que isso trazia. Comecei a estudar de curioso primeiro. E gostei, comecei a atender e transformei isso na minha profissão com o tempo. Show de bola. Então isso vem de uma experiência particular, Exato. Esse desejo de ajudar os outros, né? Exato. O conhecimento. E na sua jornada, a gente vê que você estudou a psicanálise, trabalha com a hipnoterapia. Quais são as áreas que você desenvolveu na sua jornada para a gente poder entender um pouquinho melhor? Outras formações, aí temos uma lista caprichada. Temos treinamento em PNL, Theta Healing, medicina germânica, outras terapias mais como Reiki, um conhecimento em aromaterapia, em cromoterapia, especialização em realidade virtual no processo de terapia, para o parto natural sem dor com a hipnose. São várias. Dentro da hipnose eu devo ter feito várias abordagens diferentes, ericksoniana, a hipnose não verbal, o método Luca Naves e vários outros. Então sempre estamos procurando um curso novo. Legal. E hoje a hipnoterapia é o seu foco, correto? Exato. Beleza, então. Hoje a gente vai estar falando sobre a hipnoterapia aqui para a gente poder traçar um plano, né, de ação. E, inclusive, você falou um ponto que me chamou muita atenção quando eu descobri do seu trabalho, que é a hipnoterapia para gestantes. Mas a gente vai entrar um pouquinho depois, porque primeiro a gente precisa entender o que é a hipnoterapia. Então, entendeu? Alguns casos, se possível, a gente está falando, entender quais são as principais queixas, né, que as pessoas te buscam para ser tratado com hipnoterapia. E para começar, se tu puder falar um pouquinho para a gente do que se trata a hipnoterapia, para a gente deixar bem claro para o pessoal. Ok. Hipnoterapia é a aplicação da hipnose como ferramenta terapêutica. Muita gente conhece a parte da hipnose porque viu na TV aquelas apresentações mais divertidas, cômicas, mas a hipnose, na sua essência, ela surgiu como uma ferramenta terapêutica, onde a gente leva a pessoa nesse estado hipnótico para acessar informações do subconsciente, trabalhar com traumas, emoções. E a hipnose é um estado natural da nossa mente, nós acessamos ele o tempo todo. A gente entra e sai desse processo sem prestar atenção. Como, por exemplo, quando a gente vai ver um filme, uma série, a gente fica tão focado e concentrado que nossas emoções podem ser influenciadas. A gente ri, chora, toma um susto, fica bravo com o personagem, e às vezes em outro filme ainda está bravo com o ator por causa do personagem anterior, porque você acessou esse estado de hipnose. Ou, por exemplo, agora, Exatamente. Nesse momento você está se hipnotizando, mas não sabe. Se eu perguntar para você se você está vendo seu óculos. Não. Mas e agora que eu perguntei? Agora eu consigo perceber meu óculos. Exato. A sua mente estava apagando ele do seu campo visual para não te atrapalhar.
Então, ela te hipnotiza para que esse item não fique no seu campo visual e daqui a pouco você vai esquecer dele de novo, a sua mente vai apagar de novo e você vai continuar se hipnotizando. Entrar em hipnose é um estado de mente, então. É um estado natural. Poderíamos dizer que seria um estado de fluxo de pensamento? Pode ser, quando você entra naquele estado de flow, Estado de flow. Você está num nível de hipnose. Realmente, também. acho que o exemplo prático muito bom foi a questão dos filmes, que realmente tu vê, coloca ali um filme que tu se diverte, um filme que te deixa na ponta dos dedos, assim. Ou se for algum tema mais particular a você mesmo que querendo te chame ou a atenção, vai mexer com você. A gente sabe que tem muita gente ali que se envolve muito também com livros, emocionalmente, isso afeta as pessoas. Então, eu acho que uma comparação muito objetiva pra gente entender o que é esse estado. Sim. Mas falando um pouquinho mais sobre a hipnose. Hoje a gente tem ela como não só essa parte que nem você falou de divertido, mas ela também é uma ferramenta. No caso, ela começou sendo uma ferramenta. Isso. Existem registros da aplicação da hipnose como técnica terapêutica já lá no Antigo Egito, lá no Templo do Sono, que se falavam com os faraós, e com os séculos ela foi se aprimorando até chegar na hipnose moderna ali com Milton Erickson e outros hipnoterapeutas, hipnotistas que foram criando essa abordagem que é usada até hoje e ainda continua evoluindo neste processo. Porque a hipnose é uma técnica muito rápida e eficiente no processo de terapia, diferente de outros processos. Por isso que eu gosto tanto dela, pela sua velocidade nos resultados. É muito comum um paciente sair de uma primeira, segunda sessão sentindo já uma transformação muito grande e as outras sessões de um processo vêm só para reforçar e criar um novo hábito, um novo padrão na vida da pessoa. Interessante. Quando a gente fala de terapia, a gente tem que entender que é tudo um processo. Né? Então, tem terapias mais rápidas, outras que são outras abordagens mais devagar, mas é legal saber qual que é o ponto focal da hipnose. Mas quem procura geralmente a hipnoterapia? Quais são os principais casos que olham para a hipnoterapia para buscar uma solução hoje? Hoje, os principais motivos pelo que eu sou procurado, ansiedade, insônia e vícios. Ultimamente eu tenho sido muito procurado pessoas com vícios em entorpecentes, álcool, cigarro, no Tigrim. Atualmente eu estou com 5 pacientes trabalhando com a questão dos jogos de azar. Então essas são as 3 principais, mas pode ser qualquer questão psicossomática. Depressão, dores de cabeça que não tem causa física, como a fibromialgia, por exemplo, é uma causa psicossomática de dores, gagueira, medo de falar em público, altura, barata, lagartixa, qualquer questão de medo pode ser trabalhado, síndrome do pânico, a parte do parto. São várias as possibilidades para aplicação da técnica. Com certeza, não só o tigrinho é uma dor moderna que a gente tem, né, um vício moderno, mas a gente também tem o próprio uso do celular em si. Exato. As também. pessoas hoje em dia passam 12 horas no celular ou até mais. Isso até eu falo assim, é comum hoje em dia a gente trocar vícios no celular. Então, por exemplo, às vezes eu tô trabalhando, mas eu tô escutando um podcast ou com música. Então, se tornou algo que, se eu não estou escutando uma música, se eu não estou escutando podcast, eu não consigo executar. Então, querendo ou não, um vício. Então, o uso das redes sociais é um vício muito moderno, né? Que vem junto com a questão do tigrinho, porque são fórmulas feitas para prender a gente. Exato. E isso causa um problema grande, por isso que muita ansiedade é um problema tão sério atualmente, porque a gente perdeu a capacidade de ficar... me fugiu a palavra. Com a mente sem fazer nada. Ficar ocioso. Ficar em monotonia. E é necessário para nosso cérebro estar em monotonia em alguns momentos. É nesses momentos, muitas vezes, que vem aqueles momentos de criatividade, aquele insight. Porque tem gente que fala assim que naquele momento, quando vai no banheiro fazer as coisas, e vai sem o celular, porque normalmente hoje em dia a pessoa vai com o celular, ou na hora do banho, é aquele momento que ela, tive uma ideia. São nesses momentos antes que o cérebro precisa. Antes de dormir também, a pessoa deita, não apaga, começa a ter um monte de ideia também. Exato. E daí porque também já não parou para fazer isso durante o dia, e daí o cérebro não desliga. Exato. Na hora de dormir, na hora que para, é a hora que ele fala assim, agora eu posso fazer isso. E daí por isso que muitas pessoas também têm questões com insônia.
Dentre esses casos que você falou um pouquinho sobre os vícios que você atende hoje, teve alguma situação que te chamou muita atenção que a hipnoterapia conseguiu auxiliar? Dentro especificamente dos vícios ou pode ser outra Pode questão? ser pode ser geral. Pode ser geral. Vícios, Tem um caso depressão. que até hoje é um dos que mais me chama a atenção, uma senhora com seus 65 anos que ela se automutilava. Ela se cutucava e só parava a crise de ansiedade dela quando ela via o sangue no machucado. E aquilo trazia muito desconforto. E ela fazia isso há mais de 20 anos já. Ela tinha marcas no corpo Caramba. inteiro. Onde a mão dela alcançava, ela causava uma lesão nela quando tinha crises. E ela tinha várias outras questões. Ela estava tendo síndrome do pânico, ela estava tendo medo de sair de casa, estava com medo de se relacionar, tinha medo de faca. E é interessante porque foi o único caso até hoje que eu vi uma pessoa com medo de faca. Ela, por exemplo, na casa dela só tinha uma faca de serra porque era necessário ter. Então ela não tinha outros objetos cortantes dentro da casa dela. Se ela fosse um local, ela escondia, sempre cobria as facas para não ficar vendo. Tinha medo de cobra e tomava muita medicação para controle da ansiedade, medicação para dormir, medicação para conseguir acordar e funcionar durante o dia. E ela já fazia acompanhamento com outros processos há anos. E quando ela me buscou, ela inclusive falou assim, ó, se a hipnose não funcionar também, eu vou acabar com a minha vida. Já não vejo mais sentido seguir dessa forma. E em 3 sessões apenas, ela já estava conseguindo controlar as crises dela. Já ela, por exemplo, o medo de faca dela era tão grande que quando ela entrava numa loja de coisas de casa, ela nunca ia na parte de cozinha, porque lá tinha faca de utensílios. E ela relatou que estava comprando o primeiro kit de faca de chefe dela. Que legal. Ela tinha medo de injeção também, já estava conseguindo, precisou fazer um tratamento de faringite, conseguiu tomar as injeções sem ser sedada para fazer isso. Caramba, é uma grande dificuldade. Então esse caso é um caso que me chamou bastante atenção nesse tempo. E esses dias eu encontrei ela na rua, já com a pele muito mais bonita, cuidada e dizendo o quanto ela está bem desde o processo. Fantástico, é incrível saber dessa história, porque a pessoa passar 20 anos se mutilando. É uma carga de estresse tanto físico quanto emocional que a gente não consegue nem imaginar, né? Sim. Mas além dessa parte de ajudar a pessoa, a hipnoterapia ela trabalha junto com medicamentos? Como é que funciona essa conversa entre a hipnoterapia e a medicamentação? Não tem nenhuma medicação dentro do processo de hipnoterapia. Na verdade, existem muitos relatos da pessoa deixar de utilizar a medicação, como esse caso também. Ela tomava 7 medicações, se não me engano, e antes do final do processo ela já estava fazendo o processo de desmame dos remédios dela, e quando eu encontrei ela falou que já não precisa mais dessa medicação também. Show de bola. Então não faz parte a terapia conjunto com o remédio. Mas caso for necessário... Caso for necessário, eu tive um período que eu achava o remédio o fim do mundo. Principalmente quando eu comecei. Eu achava que a terapia salvava tudo e que remédio era desnecessário. Hoje eu entendo que o remédio é necessário justamente para remediar situações. Às vezes a pessoa chega num estado de crise, de ansiedade tão grande que ela não vai conseguir fazer o processo terapêutico. Então, o remédio vem para trazer ela para um nível aceitável, e a partir dali a gente inicia o trabalho, e de preferência que com o tempo ela não precise mais da medicação também. Correto. E você falou também que a hipnoterapia atua na parte de dores físicas, como a fibromialgia. Como é que funciona essa parte? Fibromialgia é aquela dor que a pessoa não encontrou, já foi em todos os médicos, já procurou e não encontrou um motivo. Então, começa na mente. O objetivo sempre é encontrar a emoção raiz, vamos dizer assim. Existe uma emoção por trás de tudo isso que está causando todas as dificuldades, criando um castelo de carta de problemas, e quando a gente encontra ela e acerta ela para fora do castelo, as dificuldades desaparecem, o peso some. Então a pessoa passa a não sentir toda a dor que sentia, e pode, dentro do processo, muitas vezes eu ensino a pessoa a praticar auto-hipnose. Então ela usa o processo de auto-hipnose para ir aliviando possíveis dores no corpo que tem também. Mas é muito comum a pessoa parar de sentir dores, e muito rápido, inclusive também. Maravilha. Então, essa parte física também pode ser algo que vem do emocional. Pode ser do emocional. Ansiedade e outras coisas trazem dores no corpo, dor de cabeça, taquicardia, mão suando. Então, é muito comum. Correto. A parte emocional afetar o físico também.
Beleza. Quando a gente comentou da hipnoterapia no começo, tu falou pra mim que hoje em dia é comum as pessoas pensarem na hipnoterapia, no caso na hipnose, não na hipnoterapia, como um artifício de diversão, de shows. O que que é mito, o que que é verdade para a gente conseguir distanciar uma terapia de um momento de diversão? Quais são as correlações, se é que elas existem, para a gente poder entender como é que funciona na prática uma hipnoterapia, qual que é a diferença daquele momento ali que a gente tem somente para diversão? Os dois é utilizado a hipnose como uma ferramenta. Um para acessar esse momento de diversão, essa brincadeira, o outro para um objetivo. A principal diferença dos dois é que essa parte cômica, vamos dizer assim, ela pode falhar muito fácil. Para a hipnose funcionar, a pessoa tem que querer e seguir as instruções. E talvez na parte cômica, mesmo ela querendo e seguindo as instruções, pode, dependendo da atividade feita, pode gerar vergonha, pode até afetar um trauma ou uma informação muito firme para a pessoa e não funcionar. Já na parte clínica, sempre a pessoa vai entrar no estado porque a pessoa realmente quer aquele processo. Essa é a principal diferença entre os dois. A técnica é a mesma, com aplicações diferentes. E ela também está no ambiente reservado, né? Exato. Ali ela sabe que é só eu e ela, ninguém vai ficar sabendo do que aconteceu, então ela pode se entregar para o processo sem medo. É tipo confissão com o padre. O que ficar dentro do consultório, ninguém vai ficar sabendo. Exato. E na prática, como é que funciona essa sessão da hipnoterapia? Ela é uma sessão, assim como uma sessão de psicologia? Ela tem a mesma estrutura? É parecido. A gente vai começar sempre com uma avaliação para entender o caso, conhecer a história da pessoa, quais são os pontos, o que está afetando o dia a dia dela. E a partir daí, explicar para ela o que é hipnose, tirar possíveis medos, mitos, que tem mais alguns também, que as pessoas têm. E a partir daí explicar como a mente dela trabalha, como vai funcionar e aí assim ter a primeira aplicação da hipnose para que ela conheça como é o processo. Para quando o processo mais direto se iniciar, ela esteja mais tranquila. Geralmente esse processo ele tem uma duração ali de 1 hora, 30 minutos? Hoje em dia, 45 minutos 45 normalmente minutos geralmente é uma a duração. sessão. Mas depende do quanto a pessoa se entrega. Tem pessoas que às vezes com 30, 35 minutos a gente já encerrou a sessão, outras às vezes até passa de um pouquinho de 1 hora. Mas na média é uma sessão de 45 minutos normalmente. Legal. Para esclarecer mais alguns mitos e verdades. Durante o processo de hipnoterapia, eu não estou sendo enganado. Esse é uma das... Eu estou ciente do que eu estou fazendo ali, então não estou, fazer, entre aspas, dormindo ali no processo. Não. O processo de hipnose é uma conversa igual a gente está tendo agora. Você está o tempo todo consciente do que está acontecendo. E como eu disse, para ela funcionar, você tem que querer e seguir as instruções. Então, não tem como você ser enganado dentro do processo. Ou você normalmente está de olhos fechados para te dar mais... tirar o estímulo visual, te dar mais concentração dentro do que a sua mente está trazendo de informação. Mas você, se a qualquer momento falar assim, não quero mais, quero ir no banheiro, quero levantar, você vai tranquilo. Então não tem como eu mandar você fazer coisas que você não queira, por exemplo. Agora você vai sair correndo na frente dos carros na rua. Não, você não vai me fazer eu te mandar uma foto do meu cartão, frente e trás. Tem bastante gente que tem medo disso, que eu posso roubar informação também. A senha do cartão de crédito, a senha do Facebook, a senha do Instagram. Eu já percebi, inclusive, que as pessoas têm mais medo de perder a senha do Facebook e do Instagram do que do próprio cartão de crédito. Dinheiro, às vezes as pessoas pensam que o dinheiro recupera, mas como é que é? A sua... moral? Não. A sua moral, a sua imagem. Sua imagem acaba não sendo recuperada. Né? Então. Quais são outros mitos que a gente tem referente à hipnoterapia que a gente pode estar derrubando aqui hoje? Um principal, que a maior parte das pessoas chegam e acham que a hipnose é algo sobrenatural, que é algo místico. Não é uma pseudociência. Não é uma pseudociência. Existem diversos estudos apresentando a eficiência da hipnose como técnica terapêutica. Um que eu gosto de citar bastante, que foi um psicólogo, esqueci a faculdade dos Estados Unidos que ele fez, que ele comparou a hipnose com várias outras abordagens terapêuticas, com a psicologia convencional, a psicanálise, o TCC e várias outras técnicas. E nesse estudo a hipnose apresentou uma eficiência de 96% em apenas 6 sessões.
enquanto o segundo colocado levava 30 sessões para chegar perto de 70 e o terceiro já chegava próximo de 500 sessões para chegar nesse mesmo nível de eficiência também. Então, por isso que eu digo que a hipnose, que eu gosto tanto pela velocidade dela nos resultados que ela traz. Para eu manter este processo, este resultado da hipnose, existem algumas recomendações? Você falou também pra gente que tem a questão da auto-hipnose, para eu poder também estar me auxiliando no meu dia a dia. Então, além da sessão, eu consegui entrar um pouquinho na prática. Sim, dependendo do processo que a gente define, mas vamos dizer, quando a pessoa faz um processo individual com mais sessões, um processo um pouco mais prolongado, vamos dizer assim, eu costumo ensinar a pessoa a fazer o processo de auto-hipnose. É diferente do que a gente faz na clínica, mas justamente para ela manter os benefícios. E esse é um dos diferenciais do meu processo, que eu vejo muitos processos que a pessoa fica só indo lá, seguindo, ou faz um pouco, melhora, com o tempo tudo volta. Eu ensino técnicas, práticas que a pessoa vai continuar utilizando fora da clínica, para que ela continue com os benefícios. E ensinar ela a fazer auto-hipnose é uma das atividades que eu ensino para ela também, para aplicar tanto para o que ela estava buscando, como para outras opções. A diferença da auto-hipnose para a clínica é que a auto-hipnose, dependendo do que ela for, leva mais tempo e dedicação, porque ela, às vezes a mente dela está ali como uma forma de barreira, mas ela vai conseguir chegar no objetivo. Na clínica a gente consegue ir com o dedinho mais certo na ferida. Já Perfeito, mais guiado, né? Mais guiado. É que, querendo ou não, essa pergunta vem do fato de que toda pessoa que vai buscar uma terapia, ela também se preocupa em o quanto isso vai durar. A gente sabe, e acho que é algo que a gente tem que deixar muito claro, é que qualquer terapia realizada, ela é um processo contínuo, né? Não tem como a gente para sempre sanar os nossos problemas, até porque a gente vai mudando, a nossa realidade vai mudando, mas uma dúvida é, beleza, eu vou fazer, aí eu saio da sessão, vai voltar tudo, como é que funciona? Não, ela tem um resultado que se mantém. Que se mantém. E tem muitos pacientes daí que de tempo em tempo volta para fazer mais uma sessão, ou para pontuar outra questão. Ela veio pela insônia, agora ela está tendo um problema no relacionamento, então dá para se trabalhar isso também, mas é um benefício que se mantém com o tempo, porque a pessoa aprende como manter isso. Agora, existe algum caso em que a hipnose não é indicada? Alguma situação em específica que você não recomenda ser trabalhado? Que não. Existem casos, por exemplo, com doenças psicológicas mais, vamos dizer, complexas, que ela vai poder ajudar, mas não vai resolver, como bipolaridade, a pessoa vai ter a esquizofrenia, são questões que a pessoa vai precisar da medicação para controle e tudo mais, mas a hipnose pode auxiliar. Agora, algum que não seja indicado, eu acredito que não. Pode ser ajustado junto com vários outros processos, tratamentos médicos mais penosos, como talvez um câncer, para a pessoa conseguir passar mais tranquilo pelo processo. Também não vai tratar o câncer, né? É só para aliviar o estresse mental de tudo. Mas eu não vejo nada que seja, nenhuma contraindicação para a aplicação da hipnose. Que bom, então ela pode ser também trabalhada em conjunto, né, com outras técnicas. Algo que me chamou muita atenção, que eu acredito de tudo que eu estudei sobre a sua atuação, foi que a hipnoterapia, ela também é praticada, que nem a gente comentou anteriormente, para ajudar mulheres na gestação. Tanto a ter o parto natural, o parto normal, tanto a mulher que está gestando o bebê, mas também entra a hipnoterapia com o casal, né? Com o parceiro daquela mulher, a parceira também, né? Para ajudar esse casal a se preparar para o período de serem pais, né? Tanto pro processo ali da gestação, o parto e o que vem depois. Sim. A brincadeira que eu falo é quanto menos traumatizados os pais estão, mais fácil de criar a criança depois. Então a gente faz todo um trabalho emocional para prevenir possível depressão pós-parto ou dificuldades após o parto. Mas para, por exemplo, a gestante que quer um parto natural, é possível chegar ao estado, com o estado de hipnose,
não sentir dor nenhuma durante o parto ou um incômodo leve. E para que vai também fazer a cesárea, que não quer o parto natural, ou que não pode por algum motivo, tem toda a questão da preparação para que o processo seja mais leve. Muitas vezes acontece da mulher querer o parto natural e acabar precisando da cesárea, isso gera um trauma. Sim, então, sim. toda uma preparação para isso também. Minha esposa, por exemplo, quando teve o parto dela, a médica não acreditava que ela estava em trabalho de parto. Porque quando Sério? ela chegou no hospital, super calma, tranquila, tendo outras 3 ou 4 crianças nascendo naquele momento, uma gritaria dentro daquele hospital, e ela Sim. plena, tranquila, mas ele falou, não, você acabou de começar o trabalho de parto. Com essa calma toda, e na hora que ela fez o toque, ela falou assim, misericórdia, essa criança tá nascendo, já pega a luva, já não sei o quê. Tanto é que a gente nem saiu da triagem. Aham. Ela nasceu na parte Já ali. já ali. Que legal. E é outra vantagem, os partos costumam ficar muito mais rápidos. Aqueles partos de horas de sofrimento viram Às vezes partos por conta do rápidos estresse, né? e sem dor. É porque você nunca ouve falar de um parto tranquilo. Você vê na Não. novela, num filme, é um sofrimento, é uma gritaria, é morte, e o parto natural não é para ser assim. Tanto é que o nome dele é natural. Então, Aham. ele é feito, o corpo da mulher é preparado para isso. Então, é só uma questão de mudar É, o insight mental do Exatamente, processo. o aliviar o estresse, você destrava o corpo também. Exato. Então, destravar o corpo se ajuda no processo do bebê estar nascendo, né? Exato. Querendo ou E não. daí tem um detalhe que muitas mulheres às vezes ficam receosas, eu não acompanho o parto. Tem gente que acha que eu vou estar lá no momento do parto, hipnotizando. Aham. É uma preparação prévia ao parto. Durante o parto eu vou criar áudios que ela vai ficar ouvindo, e se precisar depois, mas no parto eu não tô. Fazer um podcast ali, colocar no fone de ouvido, ficar Isso, tranquilo. fica tranquila, vai ouvindo lá no processo para ajudar nessa tranquilidade maior ainda E também. tem bastante casos de mulheres que buscam se preparar para esse processo, porque, querendo ou não, o processo de gestação, no caso, o parto natural, está cada vez mais comum. Uhum. Tem crescido muito a busca pelo processo do parto natural. Não tem muita procura, acho que por falta de conhecimento das mulheres dessa possibilidade. Mas eu já atendi várias gestantes dentro desse processo, gestantes que tiveram partos de 32 horas e após passar pelo processo o parto levou 2 horas e meia. Gestantes que estavam, como o médico falou assim, ó, se a criança não nascer hoje, a gente vai para cesárea amanhã, e toda preocupada, a gente fez uma sessão e daí aliviou todo aquele estresse que ela estava sentindo, e a criança nasceu naquele dia. Então, existe procura, mas não tanta por falta de conhecimento da possibilidade. Show de bola, fica a divulgação para as mulheres, para quem conhece quem está nesse período de gestação, está se preparando previamente, né? A gente sabe que é um momento que muda a vida de quem está passando, quem está próximo também, então todos estarem preparados, a mãe, o pai, o parceiro que está ali junto para esse processo, fica aí a divulgação para você estar pronto e tranquilo para esse momento, né? Que vai estar Sim. mudando a vida das pessoas. Mas é muito legal acompanhar esse processo aí, acho que foi um ponto ali fora da curva que chamou bastante a minha atenção. Até é um exemplo, por questão que Claro. o povo às vezes não acredita por causa desse alívio. Teve há 2 anos atrás, a hipnose pode ser usada como técnica de analgesia. Teve um caso de um paciente, eu não lembro o país agora, que ele precisava fazer uma cirurgia cardíaca e nenhuma anestesia química poderia ser aplicada nele, porque qualquer anestesia química mataria ele. Caramba. Só que se ele não fizesse a cirurgia cardíaca, ele também ia morrer. Então, não teve jeito. Então, ou faz. Né? Exato. O que aconteceu? Um hipnoterapeuta ficou ao lado dele, mantendo ele no estado SDAIL, que é um estado bem profundo de hipnose, onde a pessoa para de sentir dor totalmente. Tem aquele estado de catalepsia, que se você esticar o braço vai ficar parado. E ficou mantendo ele nesse estado por quase 6 horas, o cara com o peito aberto, trocando o coração por outro, e só com a hipnose. Que loucura essa história. E Preparo tanto do... Claro que o paciente ele tá passando todo... Tá com o peito aberto, mas o terapeuta também tem que estar firme. Tem que estar ali. firme. E tem estudos mostrando que a recuperação pós-operatória de quem passou pelo processo analgesia hipnótica é mais rápido do que quem passou pelo processo químico, porque o processo químico acaba afetando o corpo de alguma forma ali na cicatrização. E os primeiros relatos da hipnose como técnica de analgesia foi lá na Primeira Guerra, acho que era um psicólogo também, que era psicólogo e médico, que ele fazia a amputação
dos membros dos soldados. Olha só. E ele usava a hipnose para conseguir fazer, porque não tinha... Uma situação de necessidade, você não tem equipamento. Exato. Na época, o que amortecia? Era o uísque. É uísque. Tacava bebida. Então, ele com hipnose, ele fazia a amputação dos soldados para não sentirem dor naquele momento também. Que loucura. Além da hipnose aplicada para os tratamentos, para as gestantes, o cuidado mental, você também trabalha hipnoterapia aplicada ao ambiente empresarial. Isso. É um braço que você trouxe, que se chama da ANR1, né, que é o Regulamento de Bem-Estar Mental. Uhum. É um assunto que se fala muito, mas ao mesmo tempo se fala pouco de como fazer. Então, cobra-se muito de empresas, das pessoas, é um assunto que está em alta, bem-estar mental, que não sei o que, tem que cuidar. Mas quais as recomendações práticas, o que você pode fazer, algo que é pouco falado. Então, é um trabalho bem interessante a ser feito. É algo que eu vejo poucos empresários sabendo mesmo sobre isso, que a partir de maio de 2026 vai ser uma obrigação da empresa ter dentro do seu PGR um processo de cuidado mental, que é bem ignorado, vamos dizer assim, dentro das empresas atualmente. Então eu tenho um sistema de monitoramento, onde a empresa monitora o estado de saúde mental dos seus funcionários através de um questionário aplicado de maneira trimestral ou a cada 4 meses, para saber o estado em que eles estão. Esse painel monitora também a saúde física do questão de ergonomia e tudo mais, e até do ambiente de trabalho. E a partir daí a gente consegue fazer intervenções conforme a necessidade, em casos mais críticos, de maneira individualizada ou em grupo dentro da empresa, para que esse estado mental saudável persista, e isso evita traz vários benefícios para a empresa e evita várias dificuldades. Porque em processos trabalhistas, que hoje em dia acontece demais... Agora o processo trabalhista... e na hora que virar com a lei oficial, vai ter bastante gente com trabalho, porque estresse, por brigas no ambiente, e a empresa que faz esse monitoramento está respaldada para falar assim, não, a gente cuida disso. Da nossa parte. Da nossa parte, a gente fez tudo que podia, a gente fez as intervenções, então não vai ser um motivo por uma multa trabalhista que chega aí aos seus 14 mil ou mais tranquilamente. Quando a gente fala de trabalhista, é pesado. Ao infinito. Exato. E muitas vezes, dependendo do caso, fecha até a empresa, porque a empresa não tem porte para isso. Pagar. Então, quem tiver um funcionário já vai ter que estar... E não só a questão de se prevenir para você se adequar às leis trabalhistas, mas também benefício, né? Exato. Então, além da gente se prevenir contra as multas, né, os processos que a gente pode estar tomando, quando você aplica uma terapia ou algum processo de bem-estar aos seus funcionários, tu traz produtividade. Com certeza. Vai diminuir a quantidade de faltas, de afastamentos, o profissional vai estar mais feliz no ambiente de trabalho, que vai com certeza aumentar os lucros da empresa também. E a empresa que tiver esse cuidado vai ter benefícios perante ao governo também. Não vai tomar multas, né, por não estar cumprindo isso. É o que o pessoal mais preocupa, né? Exato. Mas não deveria ser a preocupação, mas vai ganhar certificados e, por exemplo, empresas que trabalham com o governo, com licitações, vão ter preferência nas licitações por ter este cuidado com a saúde mental dos seus funcionários também. A parte de NR é muito comum para o pessoal da construção, qualquer coisa que envolva risco, químicos, mas o trabalho em escritório também precisa, né? Sim. Então, ter uma NR agora que vai ser reforçada faz você ter que se enquadrar em certos padrões de qualidade para você estar podendo oferecer serviço. Claro que a gente sabe que na realidade tem muita empresa que não vai seguir, que não segue. Pode aplicar de qualquer forma, né? Mas é uma ferramenta que está sendo trazida à atenção, que é para você tirar benefício e vantagem, né? Para você preparar a sua equipe, ela tem mais produtividade. Então, aplicando a hipnoterapia para as empresas, a gente consegue ter esse benefício também, né? Sim, com certeza. Porque daí, qualquer questão, como um trauma, que, por exemplo, o funcionário está quase com um burnout, ou casos de esse painel, por exemplo, identifica possíveis suicidas também. Então, você consegue intervir antes que algo mais grave ocorra. E com isso, todo mundo fica mais feliz no processo. Com certeza, é uma situação bem preocupante, né? A gente conseguir identificar
tanto na nossa vida quanto no âmbito empresarial, essas tendências, né? Porque alguma hora alguém, ou você mesmo, você pode perder o controle da situação. Sim. No processo de acompanhamento da terapia, a terapia particular, né, que a gente está falando antes, ela geralmente tem ali umas 3 a 6 sessões, como você disse? Um processo normalmente fica entre 6 a 8 sessões. 6 a 8. Que eu costumo fazer. Normalmente 6. Mas existem pessoas que preferem fazer 1 ou 2 sessões, mas aí eu já digo, com 1 ou 2 sessões provavelmente a gente não vai chegar aonde precisa. Mas um processo com 6 a 8 sessões a gente já costuma. Eu tenho processos mais longos, com 14 até 16, onde a gente daí não fica pontuando uma única dificuldade. Por exemplo, a pessoa chega com ansiedade, que é só trabalhar essa ansiedade. Esse processo com 6 a 8 sessões a gente chega nisso. Este processo com 14 sessões, a gente vai passar vários meses juntos e aí a gente já vai esmiuçar a vida inteira da pessoa, ponto a ponto, para trabalhar aquilo. Inclusive ele pode até passar um tanto dessas 14 sessões, por exemplo. Legal. E no âmbito empresarial, a gente tem um acompanhamento ali de trimestral. Como é que funciona a preparação? Normalmente, a cada 3 meses, a gente aplica esse questionário dentro do painel. Ele é enviado para os funcionários para a gente monitorar. Ele monitora em 4 níveis: nível crítico, nível de atenção, o nível normal e o ok, o ótimo, o excelente. Então, qualquer coisa que esteja no crítico ou na atenção tem que ser feita alguma intervenção. No normal, normalmente são atividades de manutenção. Então, talvez palestras, workshops, alguns treinamentos. E na parte crítica, daí a gente entra com terapias em grupo. Na parte crítica, não, na parte ruim, vamos dizer assim, com terapias em grupo. E na parte crítica, provavelmente intervenções direcionadas ao funcionário que está naquele estado daí. Show de bola. Falando um pouquinho também, além dessa parte da terapia e os processos empresariais, estudando um pouco da sua carreira, a gente vê que você também nutre comunidades e projetos sociais focados em terapia. Então, além da tua parte do profissional, individual, com empresarial, você tem certas comunidades que você mantém. Se puder falar um pouquinho pra gente dessas comunidades, o que elas representam, o que elas buscam fazer. Uhum. Essa comunidade, eu chamo ela de comunidade mente plena. É para ser um refúgio mental semanal. Aí, ó. Tudo a ver com plenitude. Eu falo que é esse refúgio mental semanal, onde a pessoa vai vir, a gente vai conversar. Ela tem, a estrutura dela é essa: toda terça às 20 horas eu abro a live no Zoom e no YouTube e a gente vai trocar informações, dúvidas, vou tirar questões que ela tem. Eu estou sofrendo com isso, o que eu posso fazer, como é que eu posso melhorar. Eu abro normalmente uma caixinha de perguntas no Insta também, para já ter algumas perguntas para ir respondendo. E após esse momento onde eu dou esse auxílio terapêutico, mas não tão direto, né, porque as perguntas acabam sendo mais superficiais, vamos dizer assim, as respostas, não dá para trabalhar um trauma ali com todo mundo no momento. Eu faço a aplicação de alguma técnica com hipnose para gerar um alívio de ansiedade ou uma insônia. Ontem, por exemplo, a técnica que eu utilizei, que eu preparei, era bastante para trabalhar com perca, com luto. Então teve bastante gente que falou assim, botou o dedo na ferida hoje. Mas normalmente, por mais que bote o dedo na ferida, elas falam assim, mas eu tô me sentindo melhor. Teve uma que acho que tinha perdido o cachorrinho recente. Uhum. Então, tipo, na técnica que a gente fez, ela falou assim, parece que me deu um alívio, já vou conseguir dormir melhor essa noite. Então... Que legal. E essa sua comunidade Mente Plena, né, que é um nome fantástico, ela é aberta? Se eu quiser participar, eu posso estar participando da sua live? Sim, é só entrar no link da bio do Instagram, tem o WhatsApp, embaixo tem o link. Você já entra direto na comunidade e ela não tem custo nenhum. É uma forma que eu vi de devolver um pouco da ajuda que eu recebi. Então, eu não tenho como trabalhar de maneira tão direcionada. Eu falo que é tipo band-aid em cima da ferida. Nós não vamos fechar a ferida. Mas é um momento... E a pessoa que tiver constância toda semana participar, com certeza vai ter mais benefício do que a pessoa que faz de maneira esporádica. Mas se você fizer uma sessão hoje, entrar mês que vem de novo, vai te trazer benefícios. Que legal. O pessoal que participa geralmente aí dessas lives, você tem um contato com eles após, o pessoal se torna até cliente seu? Acontece casos de pessoas que daí
ver o benefício que está gerando de maneira já mais no topo do iceberg e quer buscar o que é o que está lá embaixo das camadas mais profundas para trabalhar. Então, existem casos de pacientes, de pessoas que viraram pacientes e a gente tem uma interação. Não é tanto assim dentro do grupo, mas eu vou dando dicas, dou uma palavra, alguma coisa durante as semanas entre os encontros também, para ir ajudando também. Que legal. Eu acho muito interessante, né? Eu creio que é muito interessante esse processo da live em si, porque hoje você atua em Toledo, né? Hoje seu escritório está em Toledo, o escritório do Thiago Leite em Toledo, mas para quem quiser conhecer mais, através da live já ajuda. A boa parte, né, do nosso público hoje é de Cascavel, né? A gente tem o pessoal espalhado bastante por aí, mas para quem quer já conhecer o processo através das lives do seu projeto, né? Já pode como conhecer um pouquinho. E daí o atendimento pode ser feito online também. Eu atendo de maneira presencial em Toledo, mas eu tenho pacientes no mundo inteiro. Tenho pacientes na Espanha, Portugal. Então, tendo internet e um celular, não tem barreira para Hoje o processo, tranquilo fazer ele de forma online. Tranquilo. Não tem diferença nenhuma. A única diferença de um processo presencial para online é que, por exemplo, a pessoa chega com um medo de água. Eu utilizo a realidade virtual com óculos, às vezes olha só que legal. Com um processo para intensificar ou para testar se esse medo passou. Joga lá dentro da piscina. Teve um caso uma vez, uma senhora que veio, que ela tinha ido fazer uma viagem com uma excursão, e eles foram fazer um boia cross, e ela tinha pânico de água. E ninguém se divertiu porque ela travou, virou um desespero, uma gritaria, e nem ela nem o marido fez, e outras pessoas acabaram não fazendo também. E daí ela veio e falou assim, preciso trabalhar isso. Na primeira sessão eu coloquei ela numa atividade no óculos, em um mergulho, para sentir. Na hora que ela se viu entrando na água, ela já tirou o óculos. Eu falei, ok, o medo tá extremo mesmo. E a gente foi trabalhando, e daí foram surgindo outras questões de convivência com a sogra, com filha, com o marido, dentro do processo que o foco era a parte da água. E no meio teve um dia que ela faltou na sessão. Aí eu mandei mensagem, ela falou assim, peço desculpa, era para ter te avisado, meu marido resolveu fazer uma viagem de última hora e eu tô aqui, ó. Aí mandou a foto, na beira do mar, com o pé na água, se divertindo, com a sogra do lado que ela não conversava já há anos, já conseguindo ter um convívio com ela, entrando na água. Depois mandou foto dela fazendo tirolesa, que ela também não fazia nenhuma coisa que colocasse ela em risco, de certa forma. Mais atividades. Mais atividades. E na última sessão eu coloquei ela com óculos para fazer um mergulho, para nadar com tubarões. Caramba. E ela de boa, com os tubarões lá e tudo, sem medo. Que genial essa sacada do óculos, né? Porque você consegue colocar a pessoa para trabalhar uma questão específica, mas sem expor ela de fato ao risco, né? Sem expor ela ao risco. O que acontece? Nossa mente subconsciente, vamos dizer assim, ela não entende a diferença de realidade e ficção. Então eu utilizo esse momento em que ela está em transe hipnótico, eu levo ela ao estado de hipnose e daí aplico o óculos para trabalhar essas questões. E não preciso necessariamente trabalhar com medo, eu posso utilizar muitos jogos, que são basicamente quase tudo é jogo ou é um vídeo preparado. Por exemplo, uma pessoa, eu posso colocar ela para fazer uma escalada em uma montanha e no estado de hipnose colocar que aquela montanha é o desafio dela, é a ansiedade, é a insônia. Olha só. E ao chegar no topo da montanha, ela vence isso. E naquilo, para a mente, como aquilo é real, ela entende como venceu uma dificuldade grande. E é interessante que, por exemplo, nessa atividade da escalada, às vezes as pessoas, elas estão ou sentadas ou de pé, com ar-condicionado, tudo tranquilo, controlado, mas elas acabam a atividade ofegantes, suando, com dor no braço, dor no corpo. Por quê? A mente entendeu aquilo como realidade e trouxe efeitos físicos pro corpo dela também. É bem interessante. Fantástico. Muito bom esse diferencial da reunião presencial, né? Essa parte da integração da realidade virtual com a terapia em si, achei fantástico. Né? Acho que é a única diferença. É um grande diferencial, na verdade. Bom saber que se eu precisar, posso estar te consultando de forma online, mas é um grande diferencial para quem puder estar presencialmente fazendo parte. Para a gente finalizar hoje, então, Thiago,
Em questão de atividades, recomendações que você tem para as pessoas, se você quiser deixar uma frase também, ou antes da gente até falar de uma frase que você gostaria de deixar para o pessoal, algum recado, como que eu posso estar no meu dia a dia buscando maneiras de aliviar a carga emocional, ficar mais tranquilo? Ficando mais focado no presente. A gente fica muito com medo do que pode acontecer e remoendo o que passou. E é justamente por isso que vem boa parte das dificuldades emocionais. Então, quanto mais você consegue ficar presente no hoje, mais fácil fica o processo. E daí temos várias possibilidades. Eu posso dar uma técnica que eu ensino muito para os meus pacientes, de fazer atividades do dia prestando atenção total. Então, você vai almoçar, sente o cheiro da comida, olha as cores no prato, quando colocar na boca, sente cada sabor, cada momento. Então, naquele momento, tem atenção plena naquela atividade. Porque normalmente a gente sente para almoçar o quê? Com a TV ligada, com o celular do lado, ouvindo e fazendo alguma coisa, sem prestar atenção. Sim. Que é a principal dificuldade hoje. Então, fazer atividades prestando atenção. E quanto mais você praticar isso, mais seu cérebro vai mudar o algoritmo que eu falo. Seu cérebro está treinado, o algoritmo do seu cérebro está treinado para pensar na dor e remoer o passado. Então, assim, ele vai começando a pensar diferente. Tomar um banho, tomar uma água, sente o copo na mão, a água passando pelo corpo. É uma atividade que traz benefícios muito bons. É um excelente recado e orientação. Vou seguir também nessa orientação. E para quem quer te encontrar, como que a gente pode fazer? Seu escritório hoje, que a gente falou, fica em Toledo, aqui no Paraná. Uhum. Podemos te encontrar também online. Como que eu faço para te contatar, para conversar com você? Quais suas redes? Atualmente a principal forma é o Instagram, @Thiago Leite Mentor. Lá você vai ter acesso aos conteúdos, ao meu WhatsApp, o WhatsApp da clínica, e a partir dali o acesso à comunidade também. E ali a gente inicia a nossa conversa para apresentar as possibilidades de mudança. Para quem quer buscar a comunidade diretamente no YouTube, qual que é o nome? Ela é no listado ou ela está em aberto para poder assistir? Não, ela só abre a transmissão no YouTube na hora do... Não fica salvo? Não fica salvo. Legal. Não fica salvo. Essa é uma diferença na comunidade. Ela é para quem faz ao vivo. Então não fica para você ver depois, porque acontece muito da pessoa falar assim, eu deixo para ver depois e nunca vai ver. Então você quer ter acesso a esse momento gratuito, terapêutico, esteja presente para você aproveitar o momento. Já fica aí mais um detalhe, esteja presente por um momento, senão você não tem acesso ao conteúdo da semana daí. Legal, muito obrigado, Thiago, pela sua presença. Se você quiser fazer algum agradecimento especial, fica à vontade para estar trazendo mais alguma coisa. Agradecer a oportunidade de poder vir aqui apresentar, tirar esse medo que as pessoas têm com relação à hipnose, que ainda é muito. As pessoas acham, principalmente a parte do místico, e do controle mental, e por isso acabam não aparecendo, e poder mostrar para as pessoas que a hipnose é uma técnica muito eficiente, rápida e que ajuda e transforma. Ou seja, não é misticismo, não é pseudociência, exato. É método, é processo validado cientificamente. Tem neurociência aplicada, eu tenho formações em neurociência também, eu não falei, então é ciência aplicada no processo de terapia. Muito bom. Mais uma vez, muito obrigado, Thiago, e obrigado a todos que acompanharam o episódio de hoje. Conheçam mais sobre a técnica. Se você ficou curioso, busque no Instagram, @Thiago Leite Mentor, para conhecer um pouquinho mais da hipnoterapia, e participem da comunidade também para ter um aprofundamento um pouco maior. Thiago, muito obrigado novamente. Muito obrigado também.